O solo sagrado dos Três Picos não se impõe, ele convida. E quem atende ao chamado leva consigo, nas pegadas e na alma, o privilégio de ter tocado algo maior. Há lugares que falam sem dizer palavra, sagrado mesmo sem altar, vivo mesmo sem voz. Cada passo aqui é diferente, como se a terra respondesse com uma vibração discreta, como se as montanhas escutassem em silêncio nossos pensamentos mais escondidos. A vida entre as montanhas da região não se mede em horas, mas se sente em instantes. Aqui o tempo corre diferente. O silêncio das manhãs é quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o cheiro da terra molhada depois da chuva parece carregar memórias ancestrais. Acordar e ver os picos desenhados no horizonte é como ter os deuses como guardiões da rotina. A mata envolve, protege, inspira. Cada árvore parece contar uma história. E cada trilha é convite para se perder e curiosamente se reencontrar. Cada toque da sola no chão convida à introspecção, como se os Três Picos devolvessem perguntas ao invés de respostas. São testemunhas do tempo, guardiões de histórias e destinos, refúgios para os que buscam reencontrar-se. Não são apenas montanhas no quintal, são mestres silenciosos. Chamo Amarildo Sherman, 43 anos, 32 anos agora de escalada. São anos de sonhos. Consegui um espaço aqui nos Três Picos, montando refúgio, fazendo o que gosta, trabalhando com a escalada, perto de pessoas boas, de várias montanhas que eu já escalei, de várias montanhas que a gente conhece lá fora. No Brasil, acho que para mim os Três Picos é a número 1, entendeu? A montanha mais bonita, mais completa, mágica, tá nesse lugar aqui. É difícil, assim, descrever, rotando aqui. Cada amanhecer aqui é um amanhecer diferente, o entardecer, o anoitecer, os dias de trabalho na roça. Surgiu a ideia, né, de fazer esse documentário, o free solo da Via Leste, que está completando hoje seus 50 anos. Vai ser assim, bem legal, vai ser top demais realizar esse feito. É um solo numa via 750 metros, que hoje é a clássica número 1 do Brasil, das 50 clássicas. Amanhã vamos tocar para cima e deixar acontecer, né? Na vida, cada desafio é como uma montanha diante de nós. Alguns parecem intransponíveis, outros nos surpreendem com sua beleza escondida. Mas o que realmente define o rumo da nossa caminhada não é a altura da montanha, mas sim o quanto estamos dispostos a escalar. O comprometimento é essa chama interior que não se apaga mesmo quando o vento sopra forte contra nós. É acordar todos os dias, olhar para o caos, para as incertezas, para os medos e ainda assim dizer, eu escolho continuar. Não se trata apenas de alcançar objetivos, trata-se de honrar nossas escolhas, de resistir nos momentos em que desistir parece mais fácil e de acreditar que o esforço de hoje é a ponte para o amanhã que sonhamos. Os desafios nos moldam, cada queda ensina resiliência, cada dúvida revela coragem. E quando o comprometimento permanece firme, mesmo nas tempestades, descobrimos que somos mais fortes do que pensávamos,
mais profundos, mais humanos. Então, seja qual for a jornada, que ela seja seguida com propósito, porque quando há entrega genuína, até o mais difícil dos caminhos pode florescer. Primeira vez que eu tive aqui nos Três Picos, né, em Salinas, eu tinha 15 anos. Eu vim mais para fazer trilha, né, não especificamente escalar, né, mas o Pico Maior já me chamou muita atenção, né, como uma montanha muito imponente, né, muito mágica, né, como todo esse ambiente aqui. Com 22 anos eu fiz a primeira vez, né, a leste do Pico Maior, né, já foi uma montanha que foi um impacto muito grande na minha vida como escalador, né, e de lá para cá, assim, eu já fiz algumas vezes essa via, né. Eu já fiz algumas escaladas em solo ao longo da minha vida e sei a importância que isso tem, né, na nossa vida como escalador. Eu realmente fiquei muito surpreso, porque é uma via muito difícil, né, muito clássica, muito longa, né, muito exposta, então requer, acho que um psicológico, né, um mental muito bom para escalar essa via dessa forma, né. Para mim é um cara que eu tenho muito respeito, sabe? Eu conheço ele já há alguns anos e para mim ele é um escalador que eu considero de alma, assim, né, de alma e coração. Tem a ética, né, tem o respeito pelas pessoas, pela própria montanha, pela comunidade no entorno, né. A montanha ela é um professor, assim, né, digamos assim. E acho que modifica o nosso modo de ver, né, de enxergar as coisas também no nosso dia a dia, no cotidiano. Então acho que a montanha tem essa capacidade de transformar as pessoas em seres melhores, né? Eu frequento os Três Picos de Salinas desde 1992, antes da criação do parque. E a paixão pelas montanhas, fazia a caminhada aos 14 e aos 16 anos, 15 para 16 anos, tive a oportunidade de escalar a primeira vez o Pico Maior. Então toda sexta-feira, na época de escola mesmo, a gente saía sexta-feira de Friburgo e saía do asfalto com mochila nas costas até o acampamento, né, para viver essa paixão, né, uma vida, né, pela montanha, né, porque hoje acho que já passou mais de 30 anos que eu frequento aqui como montanhista e é uma paixão, aquele negócio que você se apaixona, que você fala, cara, isso eu quero ir para sempre. Então, desde que eu me entendo por pessoa, eu frequento a montanha e pretendo, até quando ficar velho, estar frequentando a montanha, né? Então isso aí é uma coisa que com certeza não vai sair da minha vida. Esse tipo de escalada, a pessoa tem que estar muito fisicamente e não só fisicamente, mentalmente. E para outras pessoas acham, isso é loucura, é maluco. Não, cara, isso é um estilo
E todos os escaladores, eles têm o direito ao risco. No turismo de aventura você tem o direito ao risco. Ele não está botando outras pessoas em risco, ele tem direito ao risco. Isso para qualquer montanhista. Pode parecer uma coisa louca para a maioria, mas ele tem o direito. E é claro que isso não é uma coisa para qualquer um. E, cara, é desafiador. Uma parede dessa, mais de 700 metros, você está só mesmo confiando no seu corpo e na sua mente, sem 0% de margem de erro. Então, uma coisa fenomenal. Eu acho que é um estilo, acho que é o mais puro que a gente poderia dizer de uma escalada, né? Você não está usando artifício nenhum, você não está usando equipamento nenhum de segurança. E é claro, você tem o direito a isso. Os Três Picos pra gente é algo assim sem igual. A gente já foi para vários lugares, né? Já conhecemos várias montanhas, mas como a dos Três Picos não tem, a energia que ela te traz quando você está nela, né? É surreal. E não tem como falar dos Três Picos e não lembrar do Chermon, né? Falou Três Picos, você fala do Chermon. Essa aí é uma conquista, pô, subir na pedra sem corda, só usa corda para descer, pô, tem que ter muito preparo, né? E ele é fera aí na montanha. Eu sou suspeito de falar isso, né? Que sou nascido e criado aqui em Três Picos. Mas morar num lugar desse aí é uma honra, né? Pô, um lugar todo... Eu até hoje ainda não ouvi ninguém que venha visitar o Três Picos que fala que, assim, que não gosta do Três Picos, né? Tem essas montanhas aí maravilhosas. E aqui é um lugar que nascido e criado aí, e espero, se Deus quiser, só sair daqui quando partir dessa para melhor. Eu adoro esse lugar aí. Tem minha filha, tem minha mãe, meu pai já se foi. Mas nascido e criado aí, e adoro esse lugar aí. Eu sempre acompanhei Amarildo, né? Sempre ele é o mais velho da família e sempre esteve envolvido com atividade física, assim, luta, bike, e depois foi para a escalada, né? Montanhismo, escalada, caminhada, trilha. Ele sempre, depois que ele entrou nesse mundo, ele não saiu mais. E eu sempre estava junto, acompanhava, era muito legal. E eu lembro de uma vez que foi assim, excepcional, foi muito legal, que ele me levou para os Três Picos.
Isso em 95, 96, não vou lembrar exatamente o ano, mas foi, pô, muito diferente. A época, o acesso lá, o local era completamente diferente de hoje. Pô, tudo diferente. E foi, assim, muito legal, muito legal. É uma coisa que eu acho que eu vou, acho não, tenho certeza que eu vou tentar fazer com meu filho, para ele ter essa experiência. E ele fez comigo e gravou isso na infância. Foi muito legal. Sempre foi arteiro, mas sempre gostava de estar escalando, subindo as coisas, caindo. E agora a gente vê ele no que tem, no que está fazendo, tudo que ele gosta, né? E pedir a Deus que ele continue e que Deus toma conta dele, da onde ele está, das alturas que ele gosta. E o mais é agradecer e pedir a Deus. Estou aqui em Três Picos há uns quase 35 anos já. E a gente escala um pouco aqui, escalava um pouco no Rio, aprendemos a escalar depois que a gente já tinha vindo para cá, né? E então é isso, me considero escalador médio, né? Gosto de em parceria, nada de solo. E aqui esse abrigo aqui funciona já há uns bons 15 anos, né? Então a gente recebe os montanhistas, escaladores aqui que vêm conhecer aqui essa área, o famoso Três Picos, Salinas. Sobre dificuldade, depende muito do escalador, né? Porque a via pode ser muito fácil para alguns e extremamente difícil para outros. Mas é uma via de grau, vamos dizer, grau médio, então dá para fazer, né? Com bom guia, dá para fazer facilmente, né? E é isso. Descendo pela via de Conquista, Silvio Mendes, é uma aventura muito boa. E a primeira vez que eu escalei aqui em Três Picos foi com 1 ano e meio de tempo de escalada. Foi em 80, e eu fiz a leste no final de 80 com o Marcelo Braga, né? Eu e ele. Na época a gente escalava com cordas de 40 metros, que era o padrão, 40 metros 12 milímetros, eram cordas curtas, mas era o padrão da época. A gente veio de uma excursão do clube, do Carioca, né? Do qual a gente fazia parte. E a gente veio e a gente chegou tarde, porque a gente não achou o caminho, e aí dormimos pela estrada e chegamos onde é no Reinaldo, né, onde é o Mascarim hoje. A gente chegou 10h30 da manhã lá em cima. E aí toda a excursão do clube já estava lá na leste, fazendo a leste. E a gente foi atrás, né? Então subiu eu e o Marcelinho, ainda a gente escalava de quichute. E aí a gente foi escalar a leste. Mas a gente era 2 moleques, né? E aí fomos, né? E aí a gente foi subindo e subindo. Aí quando chegou na saída da primeira chaminé, a excursão do clube estava descendo, porque eles já acharam que estava tarde para seguir. Mas aí a gente decidiu que a gente não ia descer, a gente continuou subindo, né? Todo mundo descendo e a gente subindo. E aí, bom, a gente subiu, né? O Marcelinho guiou quase tudo na época, que ele tinha um pouquinho mais de experiência que eu. E chegamos no cume, né? Bivacamos lá embaixo de umas pedras, mas totalmente despreparado, porque a gente chegou daquele jeito, meio sem orientação do pessoal do clube, né? Porque estava todo mundo na parede. E a gente dormiu meio só de camiseta e tinha uma lata de leite condensado para a excursão inteira para a gente. Então a gente ficou meio sem comer, passando um frio danado lá embaixo das pedras. E tudo bem, né? Passamos a noite morrendo de frio, né? Mas fizemos a leste, né? E aí depois para achar rapé era outro problema, né? Porque tinha a Silvio Mendes, só tinham essas 2 vias. E onde é o primeiro rapel hoje da Silvio Mendes, ele não existia. Você tinha que desescalar uns 50 metros de uma canaleta para chegar onde era o último grampo da via da Silvio Mendes. Então era quase impossível achar, era muito difícil. Então a gente ficou umas 4 horas na manhã seguinte procurando, a gente quase não tinha mais energia para subir e descer aquelas encostas assim atrás do primeiro grampo, mas a gente acabou achando e desceu, né? Aí foi tudo bem, né? Mas foi assim a nossa primeira experiência no Pico Maior, foi essa escalada de 2 adolescentes, né?
de quichute e as cordas de 40 metros, com um bivac no cume, né, com pouca roupa e pouca comida. Desde pequenininho eu ia lá em cima com meu pai, levar boi, roçar pasto, tirar leite, né? Tratar dos porcos, fazia tudo. Quando eu tinha 12, 13 anos, não tinha mangueira. A água nós botávamos no bambu. E eu acho isso muito bonito, porque todos eles, às vezes, passam lá em casa, compram um queijo comigo para levar para comer lá em cima. Aí na volta eles falam, mas que queijo bom, hein, seu José? Falei, obrigado, ué. E a coisa que eu mais gostava é quando eu tinha 6 anos para 8 anos, com meu avô lá em Esbio, tratar das vacas dele, e levar ração, sal para as vacas, e levar manteiga com farinha de milho nós comer lá, que não tinha nada para nós comer. Ele levava isso para nós comer lá e fazia uma água com açúcar, a gente bebia lá no Toledo. A coisa que nós não gostávamos na vida nossa em criança. Chegava a chorar para ir lá com ele, entendeu? Mas é porque é amor daquilo lá. E a coisa é assim, a gente tem que lutar pelo lugar, entendeu? E através disso, eu consegui fazer uma casa lá em cima, puxei tudo no lombo de burro, puxei 555 burros, fazer aquela casinha lá nos bicos, lá em cima, assim, no Mascarim, entendeu? Deu trabalho pra caramba, mas meu pai estava com 65 anos, ajudava a carregar o material todinho, nós dava 5 viagens por dia, com 7 burros, entendeu? Para fazer aquela casinha lá. Nós me recebemos meus freguês lá, meus amigos que iam lá tomar café, jantavam comigo. E hoje tem um Mascarim que mora lá, que é vizinho meu, é mais que um irmão, entendeu? Mascarim é mais que o irmão da gente, entendeu? Tudo que é bom tem 3 bicos, entendeu? Só subir até onde dava na mão, sem corda, entendeu? A pequena eu consegui uma opção de vez, sem corda também, levando o pessoal caminhado, que eu morava lá, o pessoal vinha, não sabia, o cara ia para pedra, sabe? Aí eu caminhava até lá, levava lá, as duas menores, aí sobe sem corda, caminhando na mão, entendeu? Aí é o que a gente fazia lá. Eu tinha um garotinho de 5 anos, já levava as crianças, levava a turma toda na pedra, entendeu? Ele era o guia da turma, entendeu? Cabeça de dragão, levava todo lado, ele carregava as crianças, a turma toda lá. E aqui a natureza te convida, né, a ter essa conexão consigo mesmo. Então, eu amo fazer caminhadas ao entardecer,
porque ali eu consigo liberar meu dia, consigo realinhar meus pensamentos, consigo me conectar com os animais, né, com os meus cachorros, que a gente vai caminhar junto. Então, você vê o entardecer, você começa a observar a vida de uma outra forma. Então, a gente valoriza, né, ter essa calmaria, ter esse silêncio, acompanhar o ritmo da natureza, que é um pouco ou bastante do nosso ritmo também. Eu nasci e me criei aqui nos Três Picos, então aqui é uma região muito tranquila, a gente tem uma qualidade de vida muito grande aqui, a gente tem a possibilidade de poder vivenciar experiências únicas, então, com a família, com a natureza, com a vida desacelerada. Então aqui tem outro ritmo. A gente tem a estrada de chão, né? A gente consegue estar mais conectado, estar mais no ritmo da roça. Então, é um ritmo que você tem possibilidade de ter água de nascente, produzir teu próprio alimento, você pode adquirir um leite fresco, né? Você consegue produzir ovos, então é muito rico. O Amarildo, através dele, né, a gente percebe o quanto que é necessário ter confiança, ter respeito, ter conexão com a montanha. Então, a questão dele fazer o solo, esse feito, eu sinto medo, mas ao mesmo tempo eu sinto confiança, porque é um esporte que ele respeita muito e ele se conecta. Se é um dia que ele fala, não estou bem, não vou fazer, ele respeita a si mesmo e também respeita a montanha. Apesar daqui ser uma região de montanhismo, né, enquanto moradora, enquanto pessoa local daqui, a gente só acompanha, né, os escaladores, acompanha esse movimento, né, e ontem pela primeira vez eu tive esse contato de superar, né, o medo, de desconstruir esse limite que minha mente estava impondo, então foi muito impressionante entender que eu sou capaz. E é isso também que o Amarildo quer até inspirar as pessoas, né, sobre a capacidade que cada um tem de superar os seus limites, né, de enfrentar os seus medos. E foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca pensei que eu ia conseguir, né, superar esse medo de altura. E foi muito importante e o respeito maior pelo montanhismo, né, depois dessa experiência. Um amigo meu, do Parnasa, me convidou para vir fazer uma escalada aqui em Três Picos. A gente vinha fazer uma via no Capacete. Isso foi em 2013. Aí quando eu vim para cá, fizemos o Capacete, fizemos o tradicional, todas as escaladas aqui. Aí eu conhecia o Dragão, fui à Caixa de Fósforo,
comecei a passear por aqui, convidei a minha esposa para vir conhecer Três Picos e aí começou a nossa paixão por essa área. Então, a partir de 2013 para cá, eu aluguei aqui casas, abrigos e fiz todas as vias aqui, sempre guiado, porque eu não sou um escalador de ponta, eu não sou guia. Eu sempre tive uma outra profissão, né? Eu tenho alguns livros publicados, eu tenho 15 romances publicados, então a minha vida não foi só dedicada à montanha, a montanha foi um hobby, mas a paixão por Três Picos foi imensa. E hoje eu moro aqui, tenho um sítio, e eu sou um dos montanhistas em que a minha esposa planta orgânico, eu faço trilha, escalo e vivo por aqui e tenho uma paixão por isso aqui, um lugar para mim muito bacana. Depois de eu ter morado em vários lugares, mas aí eu vim realmente, hoje eu vivo aqui em Três Picos com a minha esposa e acho que aqui é um lugar muito especial para os nós montanhistas. Três Picos tem aí para o montanhismo, não só para o montanhismo fluminense, né, carioca, uma importância gigantesca, mas também para o montanhismo brasileiro, né, para a escalada brasileira, e a gente pode até mesmo pensar a escala planetária aí. Se tornou uma grande meca, né? Depois do advento aí da introdução da escalada aqui nessa região, né? Já a escalada no estado do Rio de Janeiro já era bastante estabelecida, mas, né, de cerca de década de 50 ali para cá, né, historicamente o pico maior, os Três Picos foram sendo, né, desbravados aí, vias abertas, né? Inclusive a leste, né, essa via icônica. Então é importante a gente, né, ver isso em perspectiva, né, que é um point de escalada que acabou com o tempo se tornando um parque, né, contribuindo para a preservação, né, do meio ambiente. Então a gente vai vendo aí as consequências positivas, né, da expansão do montanhismo, da introdução do montanhismo em determinada região. Então hoje esse ícone ele não é apenas, né, uma montanha. Quando o montanhismo vem para essa região, começa-se a perceber que é uma região com uma natureza sui generis e que precisa ser preservada. Para a gente é icônico, né, é incrível, uma escalada tão longa, uma escalada tão desafiadora, com todos os equipamentos de segurança, é um cara se propor, né, resolver, vou encarar isso daí de uma outra maneira, né, com uma grande disposição, mas também baseado na certeza de que a familiaridade dele, né, a intimidade dele com aquela rocha garantia para ele que a montanha ia aceitar ele ali. Ele com muita humildade, não é arrogância, não é presunção, é pelo contrário, é muita humildade, é uma fé na montanha de que ela está ali, né, que eles são íntimos, que ela recebe ele e ele vai conseguir concluir a escalada dele com segurança, com êxito, que foi o que ele obteve. Eu respiro fundo. O mundo lá embaixo já começa a perder os detalhes. A parede rochosa diante de mim é tudo o que existe agora. Meus dedos buscam pequenas fissuras, meu pé testa cada apoio como se o tempo parasse por um instante. Não há cordas, não há margem para distração. A adrenalina corre junto com o sangue, mas não é pânico, é presença. Cada movimento é calculado, quase intuitivo, como se meu corpo tivesse treinado para este momento a vida inteira. A rocha é minha parceira e minha prova. À medida que subo, sinto o vento mais forte, o silêncio mais denso. A cidade parece distante, o mundo normal parece pequeno. Aqui, entre o chão e o céu, estou inteiro. Não penso na queda, penso na próxima pegada, no equilíbrio, na leveza. No respeito pela natureza que me desafia com tanta honestidade. Estou escalando em free solo. Estou vivo. Estou exatamente onde preciso estar.
Enquanto me despeço deste lugar sagrado, percebo que algo em mim mudou. Cada passo que dei aqui foi mais do que movimento, foi uma entrega, uma escuta silenciosa ao que essa terra tem a dizer. Caminhei com respeito, senti a energia pulsar sob meus pés e compreendi que há histórias que o chão guarda sem palavras, mas que a alma entende. Não posso ir embora sem reconhecer o privilégio que é estar aqui. O solo que pisei me acolheu, me despertou, me ensinou. Levo comigo não apenas memórias, mas também uma reverência renovada pelo mistério da espiritualidade e pela força das tradições que sustentam este espaço. Ao virar as costas, não é despedida, é gratidão. E eu saiba honrar o que vivi aqui em cada escolha, em cada gesto, porque quem pisa em solo sagrado carrega um pouco dele para sempre dentro de si.